E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Jessé falando aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre considerações importantes sobre constante de equilíbrio, tá? Alguns itens importantes voltados aí para constante de equilíbrio em função da concentração ou em função da pressão. O valor só depende, o valor de Kc ele só depende da concentração das substâncias no equilíbrio. Fora dessas condições de equilíbrio, tipo condições de concentração inicial, não vai me interessar. O que me interessa é apenas no equilíbrio. O valor de Kc ele varia de reação para reação e para uma mesma reação ele varia com a temperatura. Tá? Eu botei aqui uma equação química, esse monóxido de carbono com água, gerando CO2 e hidrogênio molecular, certo? E eu fiz esse experimento em várias temperaturas. A 225 graus Celsius eu tenho essa constante aqui que é menor que 1, esse valor que é menor que 1. A 425 eu vejo que esse valor aumentou. Então varia de temperatura para temperatura em uma mesma reação química, tá bom? Uma outra consideração importante que eu posso fazer com vocês aqui é o seguinte, analisar, ó, esse Kc aqui ele é menor que 1, tá? Lembrando que Kc, que é a constante de equilíbrio em função das concentrações, é a concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes, certo? Então, quando for menor que 1, eu sei que aqui nessa condição, esse valor, a quantidade de reagentes é maior do que a de produtos, tá? Porque esse número de baixo aqui, para esse valor ser menor que 1, esse de baixo tem que ser maior do que o de cima. Então, eu tenho mais reagente do que produto. Eu aumentei, a quantidade de reagente vai diminuindo, né? Porque esse número vai chegando mais próximo de 1, tá? Até 625 eu tenho um número menor que 1, tá? Um Kc menor que 1. Quando eu passo para 895, eu já tenho um Kc maior que 1, galera, tá bom? Isso significa o quê? Que eu vou ter mais produtos do que reagentes. E assim vai progressivamente, né? Vai aumentando cada vez mais. Então preste atenção que com o aumento da temperatura, eu aumento a constante de equilíbrio, mas isso pode mudar para algumas reações químicas, tá certo? Terceira condição, o equilíbrio ele pode ocorrer tanto em sistemas homogêneos como em sistemas heterogêneos. Tá? Sistemas homogêneos aqueles que têm a mesma fase, né? Líquido-líquido, gás-gás. E também pode ocorrer em sistemas heterogêneos, que no caso aquelas superfícies sólidas reagindo com gás. Tá? A catálise heterogênea que a gente estudou. Então, quando tu tiver componentes sólidos ou líquidos puros, eles não vão entrar na constante de equilíbrio, porque os valores deles são fixos na temperatura constante. Toda vez que tu tiver um material sólido, você não vai entrar na constante de equilíbrio, como eu vou explicar aqui agora. Olha só, lembrando, né, que Kc ele é a concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes. E eu sei que uma reação química é formada por reagente formando produto. O que eu vou analisar? O Kc para essa reação aqui. Né? Aqui eu tenho os meus reagentes e aqui eu tenho os meus produtos. Tá bom? Então seria o quê? O CO2 aqui está na fase gasosa, beleza, eu vou colocar aqui a concentração dele. Tá? Coloquei a concentração dele. Dividido pela concentração de carbono e oxigênio. Mas eu percebo que eu tenho apenas a concentração de oxigênio. Porque o oxigênio está na fase gasosa, mas o carbono aqui é sólido. Então, como ele é sólido, ele não vai entrar na minha constante de equilíbrio. Tá certo? E aí a minha constante de equilíbrio vai ser representada por esses dois itens aqui. Tá bom? Você deixa ele de fora porque a concentração dele é fixa na temperatura constante. Próximo exemplo. Eu tenho aqui, né, o carbonato de cálcio, ele vai entrar em decomposição, formando o óxido de cálcio mais CO2. O que eu vou fazer? Meu Kc seria o quê? Produto dividido por reagente. Aqui eu tenho reagente e aqui eu tenho um produto formado. Só que eu vejo que esse aqui é sólido, né, não vai entrar na minha expressão, e esse aqui é gás. Beleza, já vou colocar aqui, CO2 gasoso. No caso, ele seria dividido por alguém, né, que estaria no reagente. Só que quem está no reagente também é sólido. E aí não entra. Aí o Kc, pessoal, fica apenas com uma concentração de CO2. É igual a concentração de CO2. A constante de equilíbrio vai depender desse cara aqui. Pessoal, aqui eu tenho uma reação com formação de íons, né? O magnésio sólido reagindo com o hidrogênio, prótons, né? Hidrogênio meio aquoso, meio ácido. E ele vai gerar aqui um íon magnésio e o oxigênio molecular.
Professor, como é que fica a expressão de Kc? Eu vou botar os íons que tem carga? Sim. Ele não está em meio aquoso, ele está em água, está em meio líquido. Eu coloco aqui, ó, magnésio 2+, o oxigênio atômico, molecular, desculpa. Tá aqui o hidrogênio molecular, melhor dizendo, né? Muito explosivo, vai ficar aqui. E aqui tu tem o magnésio sólido. Não vai entrar na minha expressão, vai entrar apenas o próton hidrogênio aqui. E ele está ao quadrado por conta desse 2 aqui, viu? Que é o coeficiente estequiométrico da reação química. E aí o Kc vai ficar dessa forma. Muito legal isso daqui. Então, as unidades de Kc e Kp podem variar de acordo com a reação. Em alguns exemplos que eu expliquei em algumas aulas, eu até falei que era adimensional, mas algumas vezes ele pode vir, tá, com equações. Você pode perceber aqui o seguinte, ó. Essa reação tem 1 mol de N2O4, né, tetraóxido de nitrogênio, reagindo e formando 2 dióxidos de nitrogênio, tá? Então a estequiometria aqui é de 1, né? Como não tem nenhum número, é de 1 para 2. Aí o Kc vai ficar. Como esse aqui é gasoso, esse aqui é gasoso, não tem ninguém sólido, vai entrar os dois na equação química. Só que esse cara aqui é ao quadrado, né? Tu tem aqui reagente e produto. Aí o produto fica aqui em cima e o reagente aqui embaixo. É bem simples. Aí vai ficar esse 2 aqui por conta desse 2 aqui, tá? E embaixo fica elevado a 1 normal, porque o coeficiente lá é 1. E aqui eu tenho uma concentração, normalmente, né? Esse símbolo de concentração, ele significa mol por litro. Aí eu vou ter mol por litro ao quadrado dividido por mol por litro, né, pessoal? Porque é elevado a 1. Aí eu vou cancelar 1 mol por litro com 1 mol por litro. Como é ao quadrado, vai sobrar 1 aqui em cima. Aí a concentração, a unidade final vai ficar mol por litro, tá bom? Outro caso aqui para a gente analisar. Todo mundo está na fase gasosa, todo mundo entra na equação. Só que aí eu vou ter a concentração aqui ao quadrado, né? Mol por litro ao quadrado, porque está ao quadrado. Mol por litro ao quadrado, porque está ao quadrado. E aqui é de oxigênio apenas elevado a 1. Aí eu posso cancelar esse mol ao quadrado aqui com esse outro mol aqui, muito simples, né? E aí vai sobrar apenas mol por litro, e aqui vai ficar 1 aqui em cima, né? E aí eu posso representar, né, 1 por 1 mol por litro, mas eu posso representar o recíproco aqui, né? Esse 1zinho eu levo a menos 1 aqui, ó, que é o inverso, tá bom? O inverso desse número fica elevado a menos 1. Aí, normalmente os químicos usam assim, tá? Normalmente os químicos utilizam dessa forma. Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui para vocês. Tem, né, síntese de amônia. Normalmente eu vou cancelar aqui, ó, 2 itens aqui, vai ficar mol a menos 2, porque vai sobrar 2 mols por litro ao quadrado aqui embaixo. E também a expressão referente à pressão, né, a pressão em atm, aqui já não é em mol. Porque o Kc, ele também pode ser expresso, né, na forma, a constante de equilíbrio também pode ser expressa em função da pressão. Tá, pessoal? Aí eu vou substituir a pressão, que pode ser em bar, em psi, mas normalmente é em Pascal ou em ATM, normalmente é ATM nas questões, né? Então eu vou ter ATM ao quadrado com ATM e ATM elevado ao cubo. Aí eu vou cancelar, por exemplo, 2 ATMs que tem aqui, desses 3 com esses 2 que estão em cima. Vai ficar 2 aqui embaixo, fica ATM elevado a menos 2, tá? Porque é o inverso do que vai sobrar aqui. E isso são as considerações importantes que eu tenho para falar sobre constante de equilíbrio. A gente fica por aqui e até a próxima aula, onde a gente vai falar sobre cálculos que envolvem constantes de equilíbrio, tá? Até mais, fiquem com Deus.